noite, Felipe e Luana Trindade aqui da Flá TV, parabéns pela classificação. Queria que você, Felipe, o primeiro jogo de 180 minutos já foi, queria que você avaliasse, né, esses primeiros 180 minutos e o que a torcida pode esperar dos próximos 180. O Flamengo que vem jogando sempre com muita intensidade. Obrigada. Boa noite. Grande jogo, grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo, e o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência, e acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo, e foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram, e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima, e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? E sobre o próximo jogo, deixa eu descansar hoje, pelo menos. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto. Vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente, e ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência, e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão. Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, um elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente, isso tem um peso muito grande para os jogadores. E, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Pedir novamente para cada um fazer uma pergunta, por favor. Tá?
Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido, e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim, por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins, do Conadeca SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter dois jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os dois querem jogar, os dois querem ajudar a equipe. Um dos dois não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né? Estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então, o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos dois vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV. Parabéns por mais uma final à frente do Flamengo. Queria falar um pouquinho do De La Cruz, um jogador que não vem jogando sempre. Na semana passada você falou que não quis usar ele porque era grama sintética. Hoje ele foi titular. Para mim foi o melhor jogador, né, do Flamengo. Participa tanto na saída de bola quanto sem bola, marcando demais. Fala um pouquinho do De La Cruz e na sequência também, carga de minutagem para os próximos jogos dele. Obrigado. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então, é um jogador importantíssimo para a gente. E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Então, esse é o meu trabalho, não sempre vou acertar, né, de escolher os jogos certos para ele jogar, mas acredito muito de que, aliás, além disso, né, tem o Alan, que está muito bem. E aí você falou do melhor, o Eric. Vocês viram de novo o jogo que ele fez. Um jogo impecável. E tem o Everton, que eu não coloquei nos últimos jogos, que também está
totalmente pronto e preparado para ajudar a equipe também, do mesmo nível que eles. Então, estou bem servido. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. No começo do ano, alguns jogadores se queixaram da qualidade do gramado do Maracanã. Estava muito duro, muito seco. E, na semana passada, a gente teve o jogo no sintético do Engenhão. E agora vai ter mais uma sequência de jogos no Maracanã. Eu queria saber se, depois de um tempo pausado, sem jogos, se o gramado do Maracanã está melhor. Hoje, você olha o campo e fala, poxa, aqui dá para desempenhar um bom futebol, ou ainda tem muita coisa a melhorar? Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, sofrem com a bola e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita tapete ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Okay. Felipe, boa noite. Bruna Medeiros, do Desfla. Eu quero voltar para a época que você falou da programação, né, controle de carga e tudo mais. Eu sei que você não gosta muito de projetar, mas eu queria falar sobre esses 4 jogos decisivos num todo, tanto as 2 finais como agora as 2 semifinais. Como você faz para dosar esse controle de carga e, ao mesmo tempo, escalar os melhores que você tem à disposição, como você até citou do Varela, porque o Varela estava já numa sequência de jogos, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e o Bruno Henrique também já estava nessa sequência de jogos. Queria saber isso e se esse pensamento na reta final fica final, não tem mais aquele pensamento de dosar muito, porque é jogo decisivo, ou se você continua priorizando essa questão de controle de carga. Obrigada. Não, agora no final é final. Já foi a semifinal, assim. Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara. Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguentam talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer, da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente. Okay? Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade e talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado para o torcedor, para os jogadores, esquece. O nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade.
Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria pedir um pouquinho licença do jogo e dizer o seguinte, que alguns jornais em alguns estados brasileiros já estão exaltando o seu trabalho. Eu sei que está no início ainda, estamos também, obviamente, no início da temporada, mas as manchetes estão assim: Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade do país. São 22 jogos, ao lado do Carpini e do Vitória. São 2 treinadores jovens que assumiram as equipes no ano passado. Eu me recordo de uma fala do Boto também, quando ele chegou no início do ano. Ele disse que ele ia fazer de você um exemplo para acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses e estrangeiros. Eu queria que você analisasse como um todo esse trabalho que está sendo feito, está bem no início ainda, mas que já tem muita gente já elogiando. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, até foi muito extensa, mas eu vou ser bem curto. Como treinador, a gente vive sem confiança. A gente vive achando que, como eu falei, o adversário é o jogo mais difícil e nunca subestima a ninguém. E a única coisa exclusivamente que eu penso é no próximo jogo. Eu não posso pensar em como é que fala, em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de vencibilidade, não. A única coisa que eu penso é o próximo jogo. Mais nada. Então, se você me falar dos últimos, não sei quantos jogos passaram desde que eu comecei a ser treinador, nem penso mais, porque a única coisa que me vai manter nessa cadeira aqui é ganhar o próximo jogo. Então, essas manchetes aí são para vocês. Bom que falem bem, né? Quando as coisas não vão bem, não será assim, mas eu estou preparado, foi o caminho que eu escolhi e sou muito apaixonado e estou desfrutando muito do processo, desse aprendizado grande que está sendo cada semana de preparação para os jogos. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela classificação. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. O Flamengo tomou um gol, o primeiro do Rossi em campeonatos cariocas. Ele estava 18 jogos sem tomar um gol. O Carille falou no jogo passado que os jogadores do Vasco não estavam conseguindo ter cabeça para poder digerir quando tomavam um gol, né? Entender, não entrar, saíam do jogo quando tomavam um gol. E eu queria te fazer essa pergunta: esse gol foi importante para o seu time tomar na hora que poderia tomar esse gol? Porque o Flamengo tem essa coisa que você acabou de falar, o recorde, tantos jogos sem tomar o gol, o Flamengo toma um gol e você tem a possibilidade de ver como o seu grupo reagiu virando até o jogo, né? Ninguém gosta de tomar gol. Ninguém gosta. E mais, eu que joguei a minha carreira inteira na defesa, sei o ruim que é tomar gol. Mas, para mim, o mais importante foi isso. Que, mesmo tendo tomado gol, os jogadores acreditaram mais ainda no que era o plano de jogo, no que foi pré-estabelecido para aquele jogo. E não vi ninguém, absolutamente ninguém, fazendo alguma coisa diferente do que a gente combinou. Isso mostra um time maduro, um time sólido, que não se deixa influenciar pelo externo, senão que joga com a cabeça pensando única, exclusivamente no campo. E a gente viu a melhor versão de vários jogadores ali. Tiveram tempo e espaço para poder performar da forma que performaram e fazer um grande jogo. Então, assim, como eu falei, tomar gol é sempre um alerta, nos liga um alerta. Não, o fato de ter tomado o gol não é o que vai fazer eu treinar bola parada a semana inteira. Senão eu vejo as chances que o adversário cria, ou até mesmo as que não acabam sendo finalizadas, mas que tem uma sensação de perigo, porque poderia ser que o adversário criasse mais chances. Então, isso é o que eu olho durante essa correção durante a semana para poder corrigir e prevenir para os próximos jogos. Então, os jogadores têm que saber que cada erro que acontece, normalmente acontece, eles vão ser corrigidos e foram poucos erros nesses jogos contra o Vasco. Foram pouquíssimos erros que a gente cometeu e passamos de uma forma muito merecida. Vamos para o finalzinho, gente. Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória, pela classificação, pelo trabalho excelente. E eu queria fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz no sábado passado, porque eu acho que você não entendeu quando eu perguntei sobre estágio da criação de jogadas do time. Aí eu te pergunto agora, você falou que gostou da atuação do time, que o time foi bem, hoje, inclusive,
Mas eu te pergunto, você já falou sobre o Pulgar um pouquinho, sobre o De La Cruz, eu te pergunto sobre o Gerson, sobre o Arrascaeta, que são esses jogadores que formam o meio de campo do Flamengo, né, o setor de criação prioritariamente. Como é que você acha que eles estão não só nessa fase agora, nos últimos jogos, mas em 2025 como um todo, fisicamente, tecnicamente, e em que estágio você acha que está o Flamengo no setor de criação mesmo, se é aquilo que você já quer como topo assim, de performance? Eu acredito que sempre podemos evoluir, sempre. Nunca vou me conformar com uma atuação e sempre vou achar coisas que detalhes micro, que podemos melhorar e evoluir como individualmente e também como equipe. São jogadores totalmente consolidados, jogadores grandes. Você falou do Eric, do Nico, do Gerson e do Arrasca, que formaram o meio-campo hoje. É um meio-campo que já jogou junto muitos jogos, que se conhecem bem, se entendem, se procuram. E perigoso para o adversário, é muito difícil marcar esse meio-campo. Então, estou satisfeito, mas claro que quero continuar evoluindo. Mas o que, assim, como eu falei hoje, o plano de jogo passava muito pelos zagueiros também, né, pela construção dele, e nós estamos vendo um nível talvez nunca visto aqui, né, de qualidade da saída de bola dos zagueiros no Brasil. Sinceramente, estou impressionado com o que eu estou vendo dos meus zagueiros construindo o jogo e fazendo a bola chegar até esses jogadores determinantes. E aí ali na frente tem jogadores que alguns dias vão estar mais finos, outros que vão estar mais letais, outros não tanto, né, não tão criativos, mas o importante é que as jogadas sejam criadas para que depois possa ser finalizadas também. Mas hoje eu gostei bastante também da verticalidade que o meu time teve. Beleza? Oi, Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória, Marcelo Corrêa da TV Globo. Antes mesmo de assumir o cargo de técnico do time principal do Flamengo, eu lembro de entrevistas suas dizendo que referências de treinadores certamente seriam Jorge Jesus e Simeone, que têm estilos táticos bem distintos, mas têm uma característica em comum, que é a intensidade que eles exigem dos jogadores em vários momentos da partida. E a gente, passando em revista esse Campeonato Carioca do Flamengo, vê essa intensidade em praticamente todos os jogos, pouquíssimos momentos de uma rotação mais baixa. Eu queria entender o quanto é possível fazer isso numa temporada inteira, pela sua própria experiência como jogador, né, aplicando agora como treinador, e se ainda tem uma margem para crescer. Eu não consigo enxergar o futebol moderno sem intensidade. Eu não consigo ver um jogo sem intensidade. Eu assisto muito jogo mesmo, muito futebol. Amo assistir jogo. E principalmente das grandes ligas. E hoje o jogador que não tem intensidade não está nesses campeonatos. O jogador se transformou. Além de ter qualidade técnica, ele tem potência, é um jogador que tem tanta velocidade, mas também tem resistência. Então nós estamos vendo um novo tipo de atleta, né, disputar esse esporte. E porque o jogo moderno, o futebol moderno, pede essa intensidade. Eu peço muita intensidade para os meus jogadores, e os que mais correm muitas das vezes são os atacantes do meu time, são os jogadores de frente, porque são os que mais têm que fazer movimentos em alta intensidade. Então, com certeza eu acredito que pode se manter, porque correndo certo, todo mundo pensando da mesma forma, se corre melhor, se corre menos, se corre mais intenso, mas corre menos. Então, acredito sim que podemos evoluir, mas o nível de intensidade que eu estou vendo na minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. Isso se constrói desde os treinamentos, porque esses jogadores aí, eles dão a vida em cada treino. Então, o que você vê no treino, você vê no jogo. E por isso que eu estou tão feliz com o que eu estou vendo até o último segundo do jogo, meus jogadores dentro da área do adversário pressionando. Isso é importante para mim. Obrigado, Felipe. Fechou? Boa noite.